Como Olavo de Carvalho morreu? Olavo de Carvalho foi uma figura controversa e influente no Brasil, conhecido por suas visões conservadoras e críticas ao marxismo. Ele contribuiu para o debate intelectual e político no país, promovendo uma filosofia que enfatizava a importância da tradição, da religião e da família. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 29 de abril de 1947, em Campinas, São Paulo. Ele era filho de Luiz Gonzaga de Carvalho, um advogado, e de Nicéia Pimentel de Carvalho, uma operária da indústria gráfica. Olavo era o segundo filho do casal, e seus 2 primeiros anos foram passados em sua cidade natal, local onde residia parte de sua família. Em 1949, seus pais decidem se mudar para a capital paulista. Na nova cidade, Olavo, em seus primeiros anos de vida, era constantemente protegido por sua mãe, devido a uma enfermidade que o deixava bastante exausto. Ele passava a maior parte de seu tempo deitado em sua cama, se divertindo principalmente através de jogos de tabuleiro. Apesar de tudo, seus primeiros 8 anos de vida foram felizes, ao lado de sua família. As coisas começaram a mudar em 1955, quando seu pai resolve largar a família e assumir um relacionamento com sua secretária. A separação de seus pais foi um momento bastante conturbado para o jovem. Sua mãe não reagiu bem à separação, o que refletiu no relacionamento de Olavo com seu pai. Com a separação, Dona Nicéia precisou voltar para o mercado de trabalho, e seu filho perdeu a proteção constante dela. Ele passou o final de sua infância se autogerindo, construindo por conta própria sua visão de sociedade. Ao chegar na adolescência, o jovem decidiu deixar de lado seu período de procrastinação e resolveu arranjar um trabalho. Embora seu pai fosse advogado, a separação de seus progenitores fez com que a renda familiar diminuísse, e a falta de dinheiro era algo constante em sua vida. Por volta dos 14 anos, ele consegue seu primeiro emprego como office boy, e por volta dos 17 anos, ele começa a trabalhar no jornal Notícias Populares, já exercendo a função de jornalista. Foi nesse período de sua vida que Olavo se interessou por leituras marxistas, o que acabou influenciando em sua inserção no Partido Comunista. Seu período ligado a grupos comunistas não durou muito. Rapidamente Olavo chegou à conclusão que era melhor viver num regime comandado por militares do que viver num regime comandado por comunistas. Mesmo assim, ele não perdeu completamente o vínculo com seus conhecidos do partido, e durante alguns anos, Olavo, sempre que era solicitado, não negava em realizar algum favor para seus antigos companheiros. Após abandonar o Partido Comunista, Olavo se casa em 1968, com Eugênia Maria de Carvalho, com quem terá 4 filhos. Nesse período, seu sustento vinha de seus trabalhos como jornalista de grandes órgãos de imprensa como a Folha de São Paulo. Embora trabalhasse em jornais muito conhecidos, Olavo e sua família passavam por dificuldades financeiras e constantemente eram despejados de sua moradia. Em 1976, aos 29 anos, Olavo passa por um momento difícil em sua vida, quando precisou ser internado numa clínica psiquiátrica, após um surto. Recuperado, ele utiliza seu vasto conhecimento em astrologia para fundar em 1979 a Escola Júpiter, que disponibilizava cursos para entusiastas da astrologia. A escola não permaneceu muito tempo em atividade, e pouco mais de um ano depois, ela veio a fechar. Além de dar aulas, ele também fundou a revista de astrologia Júpiter, e lançou sua primeira publicação em 1980, a obra A Imagem do Homem na Astrologia. Ele ficou bastante conhecido nesse segmento e era constantemente indicado para fazer mapas astrais e consultoria. Olavo chegou inclusive a realizar cursos de extensão na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na década de 80, Olavo de Carvalho começou a se aproximar de ideias islâmicas, onde ingressou na seita Tariqa do Sul. A seita pregava ideias fundamentalistas, e a filosofia islâmica estava tão presente em sua vida, que ele chegou a casar 3 de seus filhos no Centro Islâmico do Brasil. Em 1986, ele se casa novamente, agora com Silvana de Barros Panzoldo. Com ela, Olavo terá mais 2 filhos. Na década de 90, o filósofo trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro, onde continuou dando cursos e publicando livros. Nesse período sua fase dedicada à religião islâmica já havia passado, e o filósofo começou a ficar conhecido por seguir uma linha de pensamento conservadora.
Ele lança em 1995 seu primeiro grande sucesso, O Jardim das Aflições, e no ano seguinte ele lança o livro O Imbecil Coletivo. Focado em seguir uma linha filosófica conservadora, Olavo de Carvalho foi ganhando importância. Ele se posicionou como um pensador independente, rejeitando rótulos e afirmando ser um mero observador da realidade. Seus admiradores eram desde pessoas influentes como membros da família Marinho, até jovens que buscavam em seus livros uma resposta para suas aflições. Em 1999, ele se muda para a Romênia, a convite do ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo. Ao voltar para o Brasil, Olavo ganha uma coluna no jornal O Globo, indicado por Rogério Marinho, irmão do Roberto Marinho. Porém, após a morte de Roberto Marinho, acaba sendo desligado do jornal. Em 2002, quando o Partido dos Trabalhadores chega ao poder, Olavo se torna um ferrenho crítico ao governo e principalmente a ideias comunistas. Em 2005, já cansado de viver no Brasil, ele se muda para os Estados Unidos, para trabalhar como correspondente do Diário do Comércio em Washington, e se casa novamente, agora com Rossane Andrade de Souza. Dessa união vieram 2 filhos, totalizando 8 filhos em seus 3 casamentos. Nos Estados Unidos, ele passou a realizar cursos online e a criticar o governo brasileiro, tornando-se ainda mais conhecido. Suas críticas coincidiram no momento onde o Brasil estava passando por enormes dificuldades políticas, e Olavo se tornou uma espécie de guru da direita brasileira. Em 2013, ele publica sua obra O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O livro reúne seus melhores artigos publicados nos últimos 15 anos, e teve uma vendagem de mais de 320 mil exemplares. Entre as principais ideias de Carvalho, estava a defesa de uma moralidade tradicional e a crítica ao progressismo. Olavo incentivava seus seguidores a se engajarem politicamente, e a resistirem ao que considerava ser o avanço do comunismo no país. Seus pensamentos ganharam ainda mais força no Brasil quando Jair Bolsonaro chegou à presidência da República. Bolsonaro era um admirador da filosofia de Olavo de Carvalho e muitas vezes citava-o em seus discursos. Será em seu momento de maior reconhecimento e fama que Olavo de Carvalho irá falecer. Ele residia em Petersburg, no estado da Virgínia, onde trabalhava principalmente em seus cursos online. Ele morava junto de sua última esposa e de alguns de seus filhos. No seu último ano de vida, o filósofo já estava enfrentando alguns problemas de saúde, principalmente relacionados ao seu coração. Em 2021, ele foi internado no Instituto do Coração, em São Paulo, onde teve crise de angina e foi submetido a tratamento para compensação cardíaca. No mês seguinte, ele precisou realizar uma operação na bexiga e pouco tempo depois voltou a apresentar problemas cardíacos. Além dos problemas cardíacos, Olavo era portador da doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapato que causa irritações na pele e sintomas semelhantes aos da gripe. Com a saúde já debilitada, ele acabou contraindo o Covid-19 no início de 2022. O filósofo foi internado num hospital em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos, onde permaneceu internado por 10 dias. Quando Olavo percebeu que provavelmente não sairia vivo do hospital, solicitou a presença de um padre para receber a unção. Devido aos seus problemas de saúde, que já vinha apresentando durante os últimos anos, Olavo de Carvalho acabou não tendo forças para resistir à doença vindo a falecer. Olavo de Carvalho morreu no dia 24 de janeiro de 2022. As causas de sua morte não foram divulgadas, mas acredita-se que foram devido ao Covid-19. Ele estava com 74 anos. Seu enterro foi realizado no cemitério St. Joseph, em Petersburg, na Virgínia. A família de Olavo optou por uma cerimônia discreta, em um círculo mais íntimo de amigos e familiares. O legado de Olavo de Carvalho é complexo e marcado por profundas controvérsias. Seus seguidores o veem como um intelectual corajoso, capaz de desmascarar as mentiras da esquerda e defender os valores tradicionais. Seus críticos, por sua vez, o acusam de disseminar o ódio, de ser intolerante e de contribuir para a polarização da sociedade. Mesmo assim, Olavo marcou seu nome na história do Brasil. E foi assim que Olavo de Carvalho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.